pessoal, essa é a nossa primeira aula conceitual a respeito da programação orientada a objetos. Nós vamos discutir um pouco sobre o conceito de objeto e como é que se pensa sistemas orientados a objetos. Bom, a primeira pergunta que a gente se faz ao estudar este tópico é: o que é orientação a objetos? Orientação a objetos, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas a orientação a objetos é um paradigma de programação dentro do nosso contexto. Ok, e o que é que isso significa? O que é que, de fato, é um paradigma de programação? Quando a gente está desenvolvendo qualquer aplicação, qualquer sistema computacional, a gente está preocupado em resolver problemas reais, do mundo real. E existe um processo de abstração, ou um processo de mapeamento dos conceitos do mundo real para os conceitos para o mundo computacional. Então, quando você desenvolve a aplicação, por exemplo, em C, você pensa na solução para um determinado problema utilizando recursos como funções e dados. No paradigma orientado a objetos, a gente utiliza o conceito de objeto. E a gente vai ver daqui a pouco o que é que significa. Então, dentro do contexto de um paradigma de programação, a gente pode dizer que um paradigma de programação é uma maneira de modelar o mundo real para que eu consiga utilizar recursos computacionais, ou seja, desenvolver sistemas que resolvem determinados problemas. Então, um paradigma é basicamente esse processo de abstração. No caso do paradigma orientado a objetos, a gente pode considerar que tudo é um objeto. Sistemas são grandes aglomerados de objetos. Eu consigo mapear problemas reais em função de objetos. Os dados manipulados e comunicados pelos sistemas também podem ser vistos como objetos. Cada parte do sistema, cada módulo, também pode ser visto como objeto. Ou seja, os objetos são os nossos blocos de construção. Talvez isso ainda não esteja muito claro, falando dessa forma. Tentando dar aqui um exemplo para o que eu estou comentando aqui. Imagine que a gente está desenvolvendo um jogo de ação, como está aí. E a gente pode imaginar que o jogador, a equipe, os inimigos, as armas, os equipamentos, tudo isso aí, todos esses elementos, são objetos que eu vou mapear no meu sistema. Talvez, ainda assim, a gente não consiga entender muito bem o que é que eu estou querendo dizer sobre um determinado objeto. O que é que realmente um objeto desse possui de fato? A gente vai imaginar tudo como sendo objeto. Esse é o nosso paradigma, o nosso modelo mental de abstração é pensar em sistemas utilizando o conceito de objetos. Então é importantíssimo a gente entender muito bem o que é um objeto. E aí é o que eu coloco aqui nesse próximo slide. Ok, mas o que um objeto de fato possui? Veja, na literatura vocês vão encontrar muito, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, ó, atributos e métodos. Tá? O que realmente eu estou querendo dizer com atributos e métodos? Todo objeto possui atributos e possui métodos. Né? Como assim? Vou dar um exemplo sobre isso aí. Bom, eu costumo utilizar aqui como exemplo um MP3 player. Tá? Imagine que aqui você tenha o display, tá? Tá aqui, apresentando alguns dados, algumas informações, né, a respeito da música que está sendo tocada naquele momento, o tempo que a música se encontra, e algumas outras informações aqui, a bateria, enfim, uma série de informações aí. Isso daí é o que eu chamo de, que nós chamamos de atributos. Tá? Então, imagine que um objeto, o display dele, tá? Tentando aí explicar melhor o conceito, vai conter dados e propriedades, ou seja, informações, pode ser qualidade, né, daquele objeto. Então, é muito comum você encontrar aí essa palavra, o termo-chave aí para entender o conceito de objetos. Né? Atributos, são dados e propriedades daquele objeto. Imagine que ele tem um display e que esse display vai apresentar esses dados. Né? E o que seriam os métodos?
Os métodos seriam esses botões aqui, ó, reproduzir, pausar e outros botões que a gente consegue visualizar aqui no display. Ou seja, os métodos são as funções, as ações que definem o comportamento do meu objeto. Muitas vezes, quando eu simplesmente faço uso de um determinado botão desse aqui, de uma ação dessa aqui, eu acabo impactando ou alterando o valor de um determinado atributo. Se eu mandar reproduzir aqui, provavelmente esse atributo do tempo aqui vai ser alterado. Mas não necessariamente é assim. O que a gente precisa realmente fixar é que para todo objeto que eu imaginar no meu sistema, eu vou ter atributos, que são dados ou propriedades daquele objeto, e métodos, que são funções ou ações que definem o seu comportamento. Tá? Bom, talvez isso ainda não esteja muito claro. Um objeto é sempre algo concreto, como é o caso desse MP3 Player, sempre alguma coisa do mundo real que existe, que eu pego, que eu toco? Não necessariamente. Se a gente pegar aqui um outro exemplo, que é um exemplo que normalmente a gente utiliza, é o exemplo de um sistema bancário, a gente pode ter objetos usando essa mesma lógica de atributos e métodos. A gente pode ter um objeto que eu estou chamando aqui de conta bancária. Veja, uma conta bancária, o conceito existe no mundo real. Mas uma conta não existe como um objeto concreto que eu pego, que eu toco, como é o caso de um MP3 Player. Não tem problema. A ideia é que você vai conseguir mapear essas entidades, sejam elas abstratas ou concretas no nosso mundo real, mas elas vão ser mapeadas em termos de objetos, ou seja, entidades que possuem o quê? Atributos, 2, métodos. Quais seriam os atributos e métodos de uma conta bancária? Quais seriam os dados que uma conta bancária possui? Ou as propriedades que eu quero explicitar de uma conta bancária? Bom, uma das propriedades seria o número da conta, a outra propriedade, o saldo da conta. Veja, eu estou sempre tentando aqui fazer uma analogia com um objeto tendo um display que possui os dados e os botões, os métodos, são as ações. No caso da conta bancária, eu coloquei aqui a título de exemplo um botão chamado debitar e um outro chamado creditar. Quando eu debito dessa conta, ele vai diminuir o valor do saldo. Quando eu credito, ele vai aumentar o valor do saldo. O conceito-chave aqui, os dois conceitos-chaves aqui, é que você tem que pensar em objetos em termos de atributos e métodos. Qualquer objeto que eu pensar na minha aplicação, ele vai ter atributos e, eventualmente, métodos. Alguns objetos, às vezes, não têm métodos, tá? Tem apenas atributos. São objetos que, muitas vezes, representam apenas dados da minha aplicação, o registro que não tem ação, né? Que não tem um comportamento. Em geral, e aí vale uma observação, como os métodos representam ações, normalmente a gente usa por convenção verbos no infinitivo. Na hora que eu coloquei aqui, ó, debitar, creditar, que passa essa impressão de que realmente existe uma ação sendo tomada quando você chama um método daquele objeto. Não se preocupe se você ainda não entendeu muito bem, a gente vai ver, utilizando a linguagem Java, como é que eu crio um objeto, como é que eu defino os atributos, como é que eu defino as ações, ou seja, os métodos que ele possui. Por hora, é apenas importante saber que um objeto possui dados, que são os seus atributos, né, propriedades, e métodos, funções, ações, que definem o comportamento daquele objeto. E aí surge uma outra pergunta, né? Para cada objeto, eu preciso listar todos os atributos e métodos. Por exemplo, se eu imaginar que uma pessoa, em qualquer sistema, eu posso ter um usuário do sistema como sendo um objeto. Para todos os usuários, ou para cada usuário desse aí, eu preciso listar todas as propriedades que ele possui. Quais seriam as propriedades de um usuário, por exemplo? O nome, a idade, o CPF,
e uma série de outros dados. Eu preciso realmente listar todos eles quando eu estou modelando um sistema orientado a objetos? Isso é uma pergunta muito importante, porque diz respeito ao nosso processo de abstração. A resposta para ela é não. Eu não preciso listar e especificar todos os atributos e métodos que um objeto do mundo real possui. O contexto é fundamental para determinar o que é que eu vou realmente mapear nesse processo de abstração. Então, isso é um dos pontos fundamentais na modelagem de qualquer sistema orientado a objetos. Por quê? Muitas vezes a pessoa pega o conceito do mundo real e mapeia ele com todas as informações, todos os dados e todos os métodos que aquele conceito do mundo real possui. Não é preciso fazer isso. O contexto do sistema vai determinar isso aí. Tem um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, mas antes disso, a gente vai só reforçar aqui o que é realmente a abstração. Né? Porque quer queira, quer não, o que a gente faz quando a gente está criando um sistema orientado a objetos é passar por um processo de abstração. De novo, eu estou mapeando os conceitos do mundo real em conceitos computacionais, que nesse meu caso é um objeto. Esse processo de abstração, o que é chave nele é isso aqui, ó. Preciso extrair as propriedades essenciais. Ou seja, eu preciso extrair o que de fato me interessa, o que interessa ao meu sistema. Eu vou mostrar aqui um exemplo, só para a gente entender a essência desse processo de abstração. Não necessariamente um exemplo de um sistema. Mas vejam esse mapa aqui. Isso aqui é um mapa da malha do metrô de Londres. Se vocês perceberem aqui, tem vários detalhes aqui, né? Tem a forma como as distâncias aqui e a forma como cada uma dessas linhas aparecem. Tem detalhes aqui a respeito de áreas, né? Provavelmente parques, enfim, rios aqui e uma série de outras informações. Será que realmente eu preciso de todas essas informações se eu, como usuário, estiver interessado apenas em sair de um ponto A e ir para um ponto B qualquer, utilizando a malha, utilizando o metrô de Londres? Muito provavelmente não. Muito provavelmente vários desses detalhes que estão aqui não me interessam. E é isso que caracteriza um processo de abstração. Vejam agora essa outra representação, onde a gente está abstraindo esses detalhes aqui e deixando só o essencial, que seria isso daqui. Note que aqui eu não tenho as informações exatamente do jeito que elas estão no mundo real. As distâncias aqui provavelmente não estão representadas de maneira proporcional. E nem precisa, porque nesse caso específico eu não estou interessado exatamente em como esse negócio está fisicamente. Se tem um parque aqui ou não. Nesse caso aqui eu não estou interessado. Eu estou interessado em saber como é que eu faço para sair daqui, por exemplo, e chegar aqui. Preciso pegar a linha vermelha, fazer uma baldeação e vir para aqui. É isso que me importa. Então, num processo de abstração, similar a esse aqui que eu mostrei para vocês, a gente só deixa e extrai o que é essencial. É a mesma coisa na orientação a objetos. Qualquer sistema que eu venha desenvolver, eu vou fazer a mesma coisa. Então, como lição aí, ó, para a gente fechar essa primeira parte dos conceitos, né? Seja sempre guiado pelo propósito do seu sistema. Não é porque o meu sistema tem um objeto, possível objeto, pessoa, que eu vou colocar todas as características, todos os dados de uma pessoa. Não. Eu tenho que ter foco. Eu preciso mapear e abstrair o que é essencial em termos de atributos e métodos. O que é que uma pessoa, para o meu sistema, precisaria ter em termos de dados? O que é que o meu sistema e os objetos que o compõem precisam ter em termos de ações?
em termos de funções, que seriam meus métodos. Essa é que é a grande chave para o mapeamento de sistemas orientados a objetos. Eu vou deixar aqui, nessa primeira etapa, um exercício de fixação, que a gente vai prover depois uma discussão, mas considere um sistema para controle acadêmico, por exemplo, o SIGA, é o que a gente usa na universidade. Que objetos poderiam ser considerados nesse sistema? Que atributos fariam sentido para cada um deles? Será que eu preciso considerar, por exemplo, ter um objeto aluno? Eu preciso considerar tudo de um aluno? Muito provavelmente não. Mas quais atributos fariam sentido para esse sistema? E quais seriam os métodos que a gente poderia considerar que fazem sentido, fariam sentido para um sistema como o SIGA, um sistema para controle acadêmico? Fica aí como exercício de fixação, né? Sempre lembrando que objetos possuem atributos e métodos. Atributos, eles remetem aos dados, às informações, é como se fosse o display do objeto. E os métodos são as ações, as funções que eu executo com aquele objeto. É como se fossem os botões daquele MP3 display que eu falei, ou os botões de uma conta bancária, debitar, acreditar. Então, vamos tentar usar isso, pelo menos por enquanto, para definir o que é um objeto. A gente ainda vai estudar, na próxima aula, um pouco mais sobre esse conceito, e aí a gente vai adicionar um conceito novo, que seria o conceito de classe. A gente precisa, na orientação a objetos, saber diferenciar classes de objetos. A gente se encontra aí no na próxima aula. Aqui fica o e-mail, para quem tiver algum tipo de dúvida. Aqui é o e-mail do professor Leandro também, já que ele está ajudando e colaborando com o desenvolvimento desse material, uma vez que ele é professor também da disciplina de Programação 2. O material está sendo feito em conjunto comigo e com o Leandro.